Olá a todos, chamo Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e hoje estou aqui para vos falar do artigo 11, o chamado Link Tax, e porque é que isto pode vir a afastar o Google News da Europa e pode vir a prejudicar muitos websites, inclusive aos próprios sites de notícias, e porque é que os eurodeputados estão a fazer uma grande borrada disto e não estão a fazer o que deviam também. E o que é que poderia ser alterado de forma a que o Google permanecesse cá, o Google News, da mesma maneira como já fiz um vídeo a explicar porque é que o artigo 13 estragou, está a fechar as portas ao YouTube, etc. e Google Images, pronto. Vamos já então por partes. Em primeiro lugar, isto é o que o Conselho desejava que fosse feito. Notem que eu passo a vida a confundir o Conselho com a Comissão. Noutros vídeos até já troquei os dois por uma razão simples. É porque nos papéis oficiais, etc., vocês podem ver que nas quatro colunas a Comissão está no início e só depois é ver o Conselho. Como a Comissão está no início nos papéis oficiais, eu quando vejo aquela página onde está a primeira linha, eu associo aquilo à Comissão, que é o órgão executivo, e depois às vezes leio o Conselho e digo que é o executivo, só que o Conselho é o legislativo, tal como o Parlamento. Epá, é uma grande confusão, ok? A Comissão é que é o executivo, o Conselho é o legislativo com o Parlamento, mas como nos oficiais a Comissão está na primeira linha, eu nos outros vídeos, e se calhar neste vídeo, se eu chamar Comissão à primeira coluna em vez de Conselho, ou se eu disser que o Conselho é executivo, pá, ignorem, que é um pequeno, são pequenos enganos, ok? E eu não tenho paciência para estar a corrigir o vídeo todo. Vá, vamos continuar. Esta é a posição do Conselho, que é um órgão legislativo junto com o Parlamento, que em princípio eu acho que deve ser um bocado equiparada à vontade da Comissão, que seria o órgão executivo. Acho eu, não tenho a certeza. Mas para todos os efeitos não é a pior. Mas eu aqui só sei que o Conselho pedia isto, ou seja, o Conselho Europeu queria isto. Isto é o que o órgão legislativo, o Parlamento Europeu, composto pelos eurodeputados dos vários países, desejaram, pelo menos aqueles que aprovaram o artigo 13, porque ainda há eurodeputados que foram minimamente inteligentes e foram contra. E podemos ver aqui quais são as coisas que vão estragar a vida à Google News na Europa. Em primeiro lugar, podemos dizer que neste caso a borrada não é só dos eurodeputados, porque o próprio Conselho está a pedir uma coisa muito má, que é que tudo que seja snippets de artigos de notícias deviam ser licenciados. E isto é mau por uma razão, porque isto já foi implementado. Em Espanha já decidiram uma vez implementar este tipo de taxas aos links de notícias, etc. E os sites começaram a pôr menos essas notícias e os próprios sites de notícias começaram a receber muito menos visitas, porque é assim, o que todos os sites de notícias querem é receber visitas. Inclusive, os próprios sites de notícias até otimizam as suas notícias de forma a aparecerem bem nas redes sociais, de forma a aparecerem bem nos outros sites, etc., para terem visitas. Por isso, os próprios sites de notícias querem ter visitas, porque é que estão a ter este desejo que vai estragar a vida desses sites de notícias? Vão-nos cortar visitas. Isto vai ser muito mau em vários níveis, que eu já irei explicar porquê. Mas pronto, isto aqui, tanto os eurodeputados como o Conselho, ambos não estavam muito corretos ao pedir isto. Isto aqui não é bom. A meu ver, isto já é mau. Mas agora, houve coisas que os eurodeputados fizeram borrada, porque é assim, o Conselho queria era isto, que fosse a notícias baseadas em sites europeus, ou seja, jornais europeus, etc. E os eurodeputados alteraram para tudo o que seja fontes de notícias, ou seja, não só estão aparentemente preocupados com as fontes de notícias europeias, como também dos Estados Unidos, as da China, as da Índia, o que quer que seja, ou seja, tudo o que é notícias a nível mundial é preciso estar a pagar por causa dos sites de notícias. Eu já irei explicar porque é que isto vai destruir vários sites, etc. Mas isto aqui já é um erro. Não só se não preocupar, o próprio pedido já é um erro, quanto mais, além de ser nos europeus, ser do mundo inteiro, mas já é mau. Mas pronto. Eu gostava de dizer o que é que podia ser feito para manter o Google News na Europa. Eu já vou explicar isso no fim. Agora, vejam bem. O conselho que queria é que esta lei cobrisse o uso em plataformas online, sem exceções para pequenas companhias como a Wikipedia e outras. Ou seja, o uso em plataformas online e sem exceções para a Wikipedia, vejam bem. Agora, isto já era mau. O que os eurodeputados fizeram ainda é pior, porque neste momento cobre o uso digital nas ou por plataformas online, sem exceções para pequenas companhias, Wikipedia ou quaisquer outros. Ainda apenas exceção para uso privado, etc. Agora vejam bem. A partir do momento em que estão a dizer que cobre o uso digital em plataformas online ou por plataformas online, estão a atacar já tudo seja plataformas online, não só no que elas põem na internet, como o que elas possam ter nas suas empresas. Imaginem, a partir deste momento, o uso digital. O uso digital implica tudo o que seja transformar uma notícia em uns e zeros, ou seja, um disco rígido, um CD-ROM, um DVD, uma pen, ou gravar coisa numa base de dados, numa cloud,
gravar uma notícia no telemóvel. Se um telefone da empresa tem a notícia gravada no telemóvel, passa a estar prejudicado, porque assim, eles dão aqui exceção de uso legítimo e privado e não comercial por indivíduos. Agora, um indivíduo que está a trabalhar num jornal, não é? Já não está a fazer por uso legítimo e privado, porque ele está em trabalho e já não é comercial. Esse indivíduo saca uma notícia, vê uma notícia na net. As notícias não vão estar visíveis quando há net, quando fecha a net desaparecem, quando há net voltam a aparecer, não vão estar sempre a sacar da net. Ou seja, o telemóvel vai guardar as notícias no seu disco, no seu cartão de memória, não é? Resultado, um funcionário no jornal abre umas notícias, as notícias são guardadas na caixa do seu telemóvel, não é? Ou seja, passa a ser feito um uso digital, porque a notícia é guardada no seu telemóvel, não é? A sua caixa fica guardada na caixa do telemóvel. A partir do momento, como ele é um indivíduo e não está a ser um uso legítimo, privado e não comercial, porque está a trabalhar para um jornal, etc. Talvez possa ser considerado não comercial, mas é assim, ele está a trabalhar para um jornal e já é um bocado confuso. A partir desse momento, como é que é? O telefone dele já está em risco? O problema não é esse. O problema é uma empresa deixa, a partir deste momento, do uso digital, de poder não só ter a notícia guardada, por exemplo, nos seus discos rígidos, nos seus jornais, etc. Ou seja, como é que um jornal, por exemplo, um jornal quer fazer comentários de outros jornais, ou uma empresa qualquer quer fazer comentários de notícias de outros jornais, como é que ela pode fazer isso se nem sequer vai poder ter a notícia guardada nos seus discos rígidos, etc. Ou seja, isto é uma imbecilidade completa. E não é só isso, e isto ainda vai mais longe, que eu já vos irei explicar. Porque aqui era apenas o uso online, ou seja, se está online, pode ser responsabilizado. Se não está online, está no seu disco, pode ser estudado, etc., não é responsabilizado, porque não está a partilhar. Isto estava mais ou menos correto agora. Isto aqui, o uso digital, isto é uma imbecilidade completa. Porque, tal como eu vos expliquei, um jornal quer fazer um comentário sobre sobre uma notícia, vai guardar a notícia no seu disco rígido, está a fazer um uso digital dessa notícia. Porque já não é só uso em serviços online, mas também por serviços online. Quer dizer que esse serviço online, esse jornal online, por exemplo, se está a gravar uma notícia de outro jornal no seu disco rígido, na sua empresa, está a fazer um uso digital. Ok? Uso digital por um serviço online, sem exceção para pequenas companhias, Wikipedia e outras, ou seja, para toda a gente, qualquer empresa digital qualquer empresa qualquer, não é? Que queira guardar uma notícia no seu disco rígido, depois mais tarde fazer um comentário sobre ela, já está em falta em cumprimento da lei. Isto é errado. Como é que um jornal quer fazer notícias sobre outros jornais, precisa de as guardar no seu disco rígido para comentar sobre elas? Como é que ele vai fazer se agora já não pode? Se agora esse uso digital de guardar no disco, de filmar, tirar uma foto à notícia, o que quer que seja, ou seja, porque até eu tirar uma foto à notícia é um uso digital, porque ao tirar uma foto à notícia, estou a transformar essa notícia em algo digital, uns e zeros, ou seja, uma foto, um disco rígido, uma gravação, ou seja, o que quer que seja, qualquer ato de passar uma coisa qualquer, copyright de outro noticiário, de outra notícia, para um disco, uma coisa qualquer, já é em cumprimento da lei. Ou seja, eu tenho um jornal, quero fazer um comentário de uma notícia de outro jornal, vou guardar um disco rígido para poder dar a um empregado meu, por exemplo, já estou em cumprimento da lei. Um uso digital dessa notícia. Porque já não basta estar online, basta o simples uso digital para eu estar em cumprimento da lei. Ou seja, isto vai estragar a vida a muitos jornais e vai permitir que, se alguém quiser fazer uma queixa de um jornal qualquer, vai lá uma rusga qualquer e o jornal está tramado só por ter uma notícia do outro no seu disco rígido. Isto é de uma imbecilidade completa. E isto tem outra coisa ainda pior, que eu vos vou explicar, que é assim. Imaginem que o Google quer ter um repositório de notícias porque assim, este aqui da esquerda ainda era mais ou menos aceitável, porque a Google até podia decidir pagar uma licença geral e pronto, e com essa licença geral ter as suas coisas. Só que esta aqui, que os eurodeputados puseram, rebentou com tudo. Isto é uma bomba, isto é uma bomba de porcaria, pronto, isto aqui é como encher... isto aqui é como encher tipo 10 barris de esturume, depois fazer ali uma bomba de nitrato de amónio lá no meio, rebentar e sujar tudo para os lados. Isto aqui sujou tudo. Isto aqui é uma porcaria. Este uso digital, vou explicar uma coisa. Se eu quiser ter numa base de dados uma indexação de notícias, eu vou pôr, por exemplo, o link da notícia, a imagem da notícia, um excerto da notícia para a pessoa ter, por exemplo, vou-vos mostrar aqui como é que era antigamente o Bolsa BT. O Bolsa BT tinha aqui a imagem da notícia, o link da notícia, um pequeno extratozinho
e para a pessoa carregar a notícia para ver a notícia toda, ou então para a pessoa visitar o site da notícia, ou então várias notícias relacionadas. Ok? A base de dados podia ter isto. A partir do momento em que há o uso digital, já não só é proibido pôr isto aqui, como também é proibido eu gravar isto numa base de dados. Ou seja, se eu não posso gravar isto numa base de dados, como é que eu posso permitir a um utilizador procurar, por exemplo, notícias por aqui, restaurantes e hotéis? Neste momento, se alguém pesquisasse na minha base de dados por restaurantes e hotéis, ia aparecer várias, eu ia procurar na base de dados e na base de dados eu ia ver que notícias é que tinham neste pequeno excertozinho restaurantes e hotéis e ia aparecer esta notícia. Ou seja, o Jornal Económico ia ganhar uma visita. Porquê? Porque a pessoa pesquisou por restaurantes e hotéis, apareceu esta notícia do Jornal Económico. Como ela não tem tudo, a pessoa vai clicar aqui e vai visitar o site. A partir do momento em que eu não posso sequer gravar este excerto aqui, que é um uso digital, eu não posso, a pessoa que pesquisa por restaurantes e hotéis já não vai aparecer, já não vai ver esta notícia. Porquê? Porque a notícia só iria dizer inflação, blá blá blá. E comprovavelmente, porque isto aqui é uma área muito cinzenta em termos de lei, comprovavelmente eu também não poderia gravar o título da notícia, que eu já irei falar sobre isso mais tarde, e nem sequer alguém que pesquise o que ficou mais caro e mais barato em Portugal, nem quem pesquise por isso, se calhar, poderia encontrar a notícia. Porquê? Porque eu provavelmente só ia poder partilhar, guardar o link e um bocado do título. Porque eu vou-vos contar aqui uma coisa. Porque aqui, exceção para os links acompanhados por palavras individuais. Ou seja, a exceção é aberta para quando se acompanha o link com palavras individuais. Porque assim, estes aqui, o que eu tinha era mais ou menos correto. Ou seja, é apenas o uso online que era mau, pôr coisas online, partilhar, e tinha uma exceção para partes não substanciais. Por exemplo, isto aqui que eu tinha aqui, era uma parte não substancial. Porquê? Porque a notícia tem, imaginem, uma folha A4 ou duas, tem, imagina, dezenas de parágrafos e não estão lá todos. Só na base de dados só ia estar esta pequena parte substancial. Não estava mais do que isto. Por isso, não só os pequenos sites como este poderiam sobreviver com isto, porque iam poder guardar na sua base de dados aquela pequena parte não substancial de palavras, junto com o link e o título, não havia problema, ok? Que cada Estado membro poderia determinar tal. Agora, neste momento, tem de ser acompanhado por palavras individuais, ou seja, que raios é... O que é que são palavras individuais? Expliquem-me lá. Uma palavra, por si só, é individual, porque uma palavra, é individual, não tem mais nada, não é? O que eles dizem palavras individuais é que eles querem dizer com isto. É uma palavra isolada? Ou seja, eu por aqui apenas cortar isto tudo e está só visível. Inflação. Será isto? Ou será que palavras individuais significa um título com o máximo de 10 palavras? Tipo, pá, por amor de Deus, eu não faço ideia do que é que isto quer dizer. Isto é not white, not black. Isto é grey. Isto é amarelo e cinzenta. O que é isto? Palavras individuais. Ou seja, por isso é que eu digo, eu não sei se isto me permite sequer gravar o título, ok? Tal como uso privado e não comercial por indivíduos. Uso privado e não comercial por indivíduos, eu vou-vos dizer uma coisa. Quando partilhamos links na internet, as nossas ações nas plataformas públicas não serão uma vez contadas como uso privado não comercial. Até porque eles já disseram que quando alguém entra num café e mata alguém e entrar um polícia, o polícia vai dizer a pessoa morreu e eu digo, olha, sim, fui eu que a matei, dei-lhe um tiro, mas não se preocupe, não sou o dono do café, o dono do café é aquele. E sai dali e a polícia deixa-me ir embora e vai perder o dono do café. Ou seja, basicamente passam a perder o dono do café por qualquer crime que lá cometam e não os criminosos. E desta maneira querem punir as grandes plataformas pelo crime que as pessoas já cometam e não punir as pessoas, não é? Que era o normal. E por esta razão agora qualquer coisa que nós façamos, qualquer uso que nós façamos nessas grandes plataformas não pode ser considerado alguma vez também como uso privado não comercial. Porque é uso privado, pronto. Mas de qualquer forma... Isto é um bocado complicado de explicar assim e não posso enganar, está a falar com isto à pressa, mas a coisa é, o que é que eu sei, e naquele caso, ainda por cima, nem sequer é uso, estou a expor coisas na net, ou seja, é um site, estou a pôr coisas na net, etc. Mas agora a questão é, o que é que são palavras individuais? Estão a perceber isto? Agora, o que quer dizer o quê? Quer dizer que, em primeiro lugar, estes títulos, eu nem sei se os posso guardar,
que é para dizer que são títulos associados a estes. Eu não sei se posso guardar este título todo ou não. O que é que eu posso guardar na base de dados? Só a inflação? Nada mais? Será que posso guardar o título todo? Ou seja, eu não sei o que, é que são as palavras individuais. Não sei. E depois, eles trocaram como eu vos disse, as partes não substanciais, ok? Que era isto tudo aqui. Eles trocaram isso na exceção para apenas links. Com palavras individuais. Ou seja, Eu neste momento já não posso ter esta parte não substancial do texto para atrair a visita, não posso ter a imagem para atrair a visita. A única coisa que eu posso ter é o link que está por trás desta visita e se calhar palavras individuais, que é o quê? Se calhar a inflação, é só isto? Eu não sei o que é que eu posso ter. Mas mesmo que eu pudesse ter só o título e o link, vejam bem como é que o site era antes, ou seja, quem quer que viesse ao meu site via isto e gostava de olhar para isto. Por acaso é curioso estar aqui o Zuckerberg a dizer: você pode deixar o Facebook quando quiser. E é engraçado eu dizer isto e de certa maneira estarem-nos a tirar parte do Facebook com estes artigos, mas pronto. E das notícias, porque o próprio Facebook, quando partilhamos já notícias, o Facebook, quando nós partilhávamos notícias, aparecia o link, tal como aparecia neste site, a imagem, um pequeno trecho não substancial, estão a ver, tal como aparecia aqui neste site meu, no Bolsa PT, que já tem 20 anos, que é um site famoso, aparecia isto tudo. Neste momento, o que é que vai aparecer? Neste momento, eu vou ser sincero, eu não tinha tempo para gerir este site, estive a criar, estive a perder 2 anos a remodelar este site, que eu já não tocava nele há uns 8 anos, estava um bocado em baixo, não estava customizado para telemóveis, etc. Tive 2 anos a customizar isto, tive 2 anos a criar um mecanismo de filtragem de notícias em que eu guardava aqui a imagem, o título, um trecho pequeno, que é para relacionar as notícias na base de dados, que é para depois poder partilhá-las aqui, etc. Estive a fazer isto, mas como ainda não implementei essa versão que eu tinha em casa, e já nem vou implementar, porque pelos vistos já não posso fazê-lo, porque eu já não vou poder no futuro ter isto, já não vou, pelos vistos, mas pronto, eu tinha isso tudo e andei 2 anos a perder tempo, porque grande parte do tempo desses 2 anos foi perdido com scripts destes. Devo ter perdido 6 ou 7 meses da minha vida a fazer algo que agora o artigo 13 destruiu. Resultado, eu para desenrascar temporariamente meti Google News, meti coisas da Google, em que a Google tem aqui os trechos das notícias, só que agora a própria Google, com medo deste artigo, só já mostra o título, a fonte do jornal e o link. Ou seja, isto é o que o Google está a mostrar neste momento, o Google Notícias, porque eu quis usar um trecho do Google Notícias, uma applet deles, que é para me desenrascar temporariamente. e pelos vistos é o que vai ficar. Agora veja, o próprio Google tinha applets que faziam isto. Estão a ver que mostrava imagens, títulos, trechos, tal como aparecia no Facebook, etc. E no Google Images. E agora o que é que o Google vai permitir que as pessoas usem isto? Resultado. Vocês vieram ao meu website, já não vão ver isto, já não vão ficar a ler isto. Epá, 2,5%, deixa lá clicar aqui. Ou aqui, epá, Senate Judiciário e-commerce, blá blá blá, que é isto? Quero ver e clicar aqui, não é? Nem vendo as imagens e pronto. Ou alguém que é atraído por isto, pronto, o que quer que seja. Já não vão sentir atração e não vão visitar os sites. Porquê? Porque vão chegar ao meu site, vão ver isto. A confusão é tanta, ninguém vai ler isto e ninguém vai clicar em coisas. Ou seja, os sites de notícias vão perder grandes visitas com isto, vão perder muitas visitas e além disso, o meu site, o Bolsa BT, vai ficar horrível, vai ficar todo estragado e eu perdi tempo a fazer coisas que não vão ser usadas. Ou seja, isto aqui, os snippets de duas das notícias vão ser licenciados. Eu agora não sei se estes snippets de notícias, ou seja, se a Google licenciar um snippet de notícias como este, por exemplo, se é suficiente para eu poder usar ou não, mas em princípio é porque a Google depois licencia e depois diz que os utilizadores podem usar. Pronto, ou seja, há aqui áreas um bocado cinzentas. Mas o snippet de notícias ser licenciado já é mau. Todo mundo, em vez de só a Europa, já é mau. E quando é o cobre o uso digital, isto se rebenta com tudo. Porquê? Eu, antes, mesmo que tivesse mostrar o site assim, eu ainda podia, na mesma, na base de dados, guardar o título completo, guardar aqui um trecho da notícia pequenininho, que é para saber fazer uma comparação, que é para quando vocês visitam a empresa EDP, eu procurar todas as notícias que, dentro dos seus textos, tenham o texto EDP para apresentar as notícias. Porque aí a pessoa ia ver que, relativa à EDP, existiam, por exemplo, esta notícia, que apesar, por exemplo, desta notícia não ter aqui EDP escrito, a pessoa sabia que estava numa coisa a dizer, notícias relacionadas. E o site ia ganhar uma visita para a pessoa ir clicar lá, estão a perceber? Ou então eu mostrava um pequeno trecho do texto, onde aparecesse a EDP em bold, para explicar que nessa notícia falam de EDP, e a pessoa ia ganhar a visita. A partir do momento em que eu não posso ter estes trechos de notícias guardados na base de dados, eu deixo de poder dar aos utilizadores algo que eu dava, que era a possibilidade de, quando abrem um gráfico de EDP,
ter uma listagem de notícias relacionadas com a EDP que contém a EDP nos seus textos. Porquê que eu não posso ter? Porque eu deixo de poder ter textos na base de dados. Porquê? Porque se eu tiver textos na base de dados, é um uso digital. E por isso eu já não posso ter. Resultado, não podem fazer pesquisas de notícias que pertençam à EDP porque não há textos na base de dados. A base de dados passa a ter só um pequeno link e o título, que eu nem sei do que é que pode aparecer do título, e se o título não tiver a dizer EDP e o link também não tiver lá escrito EDP, eu não consigo mostrar às pessoas notícias relacionadas com a EDP, porque eu não posso ter estes textos guardados na base de dados. E tal como isto vai acontecer comigo, ou seja, eu só vou ter na base de dados um título que eu nem sei se pode ter todo ou não, ou seja, um título e um link, só vou poder ter isso, o que já vai ser difícil dar aos utilizadores o que eles querem, que é notícias relacionadas com algo, porque eu lembro que aqui no site do Bolsa BT as pessoas visitavam, por exemplo, uma cotação de uma notícia, e as pessoas ao visitarem a cotação de uma notícia e podiam ver lá dentro não só os gráficos da notícia, etc. Isto referente a um site meu que é o Bolsa BT, para dar como exemplo, as pessoas podiam visitar também ver quais são todas as notícias relacionadas com a EDP nos últimos tempos e estava visitas desses sites. Agora não vou poder ter isto. Resultado, este uso digital não só vai afetar até os próprios sites de notícias e jornais, etc., porque eles querem fazer uma notícia sobre outro jornal de notícias, por exemplo, e não vão poder fazer porquê? Porque não podem guardar no seu disco qualquer coisa, qualquer notícia, porque ao guardarem no seu disco uma notícia estão a fazer um uso digital de uma notícia cujo copyright pertence a outra empresa, ou seja, esses jornais já estão em risco, também vão estragar a vida a pequenos sites, a pequenos sites de notícias, pequenas empresas, até utilizadores em casa, programadores, a toda a gente. Vão estragar a vida a toda a gente. O futuro vai ser isto. Quando vocês partilharem vídeos no Facebook vai aparecer uma coisinha assim. Os vossos sites vão aparecer assim. As pessoas quando visitarem sites vão ver isto. Os sites de notícias vão perder visitas, porque isto foi implementado em Espanha uma vez. E os sites perderam muitas visitas dos jornais. Ou seja, isto é mau para todos. Porque eu relembro que os próprios sites de notícias faziam questão de eles mesmos fazerem o SEO, Search Engine Optimization, de forma a que as notícias aparecessem com os textos certos no motor de busca, que aparecessem com uma imagem bonita nas redes sociais e nos próprios sites, que é para terem visitas. E agora eles vão ter, nos sites de notícias e nas Apple e nas redes sociais, só isto. Resultado, eles vão perder muitas visitas. Por isso esta medida aqui não só estraga a vida a tudo o que tem sites e donos de sites e até a quem usa redes sociais, como também vai estragar a vida aos próprios jornais e serviços online, e não só porque vão perder muitas visitas, como também porque já nem podem gravar nos seus discos informação, porque o uso digital cobre tudo o que seja guardado num disco rígido, num CD, numa pen, numa cloud da empresa, ou o que quer que seja. Ou seja, isto é muito mau, ok? Isto é muito mau. Os eurodeputados fizeram burrada da grossa nisto. Isto deve ser a maior burrada, isto é das maiores burradas, eu nem sei, pelo menos no artigo 11 isto é uma grande burrada, ok? Cobrir uso online em serviço online é uma coisa. Cobrir uso digital em ou por serviços online é outra. Isto aqui é um serviço online, ok? Isto é um serviço online. Tem 300 mil páginas, é gratuito, mas não há exceções para pequenas companhias, Wikipedia ou outras, ok? Ou outras. E isto do non-commercial uses by individual, quer dizer, isto é mau, isto é muito mau, ok? E sites de notícias, não sei como é que vai ser agora. Isto estragou tudo. Vamos andar para baixo. Isto aqui, partes insubstanciais eram boas, porque uma parte insubstancial podia dar base legal para o Facebook, o Google e até sites como este meu poderem partilhar o título, uma pequena parte não substancial da notícia que pode atrair visitas ao site, que o jornal até ia agradecer-me, o thumbnail, etc., e passa a obrigar as coisas a serem assim. E se calhar o título vai ter sido encurtado até 5 palavras e nem faço ideia o que é que este artigo vai decidir. Porque eu não consultei o artigo todo, não tenho paciência para ver o estudo busca, que é uma eu nem quero, por favor. Bem, nem vou, porque aquilo é gigante. Mas os Estados-membros devem publicar as mesmas exceções e limitações ao copyright. E depois está aqui, os Estados-membros podem aplicar as mesmas exceções e limitações, mas não têm de. Isto é estranho, isto é um bocado estranho, mas a Google o que é que fará? A Google vai achar o mínimo denominador comum, a ver qual é a pior das hipóteses e implementá-lo em todo o lado para se safar, não é? Iria, se mantivesse cá mantivesse as portas abertas cá. Agora, outra coisa muito estúpida.
aplica-se a notícias até após um ano da sua publicação. Eles alteraram para 5 anos após a sua publicação, por amor de Deus. Então vejam bem, reparem, eles já dizem em cima que eles já dizem que implicam que o uso de alguém num site, num serviço online, não pode ser considerado privado e não comercial, o que quer dizer que qualquer utilizador faça um uso neste portal, neste fórum, ok, neste fórum, e coloca aqui uma notícia, não pode ser considerado um uso privado e não comercial. Porquê? Porque como ele está a pôr aqui neste site, é o site que vai ser responsabilizado. Se está a pôr uma coisa no YouTube, é o YouTube que vai ser responsabilizado. Pronto, estão a perceber, não é? Se uma pessoa não pode estar a ser considerada como uso privado, o que é que vai acontecer? Há outra coisa muito importante que eu não referi. Havia pessoas que vinham aqui ao fórum e colocavam notícias no fórum e davam visitas aos sites. Neste momento, como é que o fórum pode fazer, como é que eu posso fazer neste fórum se eu não tenho meios? Porque, em primeiro lugar, eu, como programador, até podia conseguir fazer um sistema de filtragens e nunca iria ter uma inteligência artificial boa o suficiente para cobrir tudo, ok? Nunca iria ter. Mas pronto, mas mesmo assim podia tentar fazer qualquer coisa. Mas se eu vou ser sempre responsabilizado, mesmo que tenha filtros, dessa pessoa sempre responsabilizado, a minha única alternativa é fechar o fórum. Porque eu não posso confiar que entre alguém vai me estragar a vida, vai coar uma notícia no meu fórum e depois alguém dizer ao outro, olha, coei aqui uma notícia, faz queixa dele agora. E a pessoa vai lá fazer queixa e eu tenho de ir para o tribunal e pagar uma multa por causa disto. Ou seja, os próprios fóruns que existem na internet podem ter de fechar as portas. Não é só este, mas muitos fóruns na internet podem ter de fechar as portas por causa disto, porque ninguém se pode responsabilizar, porque os utilizadores já vão meter. Isto é ridículo. E ainda por cima agora, como eu tinha de apagar, por exemplo, tudo o que seja notícias com um ano, agora obrigam-me a apagar tudo de um fórum, ou de um site, ou de uma coisa qualquer, notícias com 5 anos. Quer dizer, isto é ridículo. Porquê que foram subir para 5 anos? Porquê que não deixam estar coisas até 5 anos, até um ano, após um ano deixar estar? É estúpido. Quem é que quer ver notícias com mais de um ano? Por amor de Deus, isto é um bocado ridículo. E depois, no fim, metem ainda, só para chatear o Google, listar um artigo num Search Engine não deve ser considerado suficiente pagamento para direitos de reprodução de vídeos nos seus snippets. Ou seja, que é para dizer à Google, olha, lá para vocês dão-nos visitas, dão-nos tudo, dão-nos muitas visitas e ajudam-nos muito, lá porque vocês fazem isso, vocês têm que pagar a licença da mesma, isso não vos desculpa. Ou seja, a Google vai dizer, então fiquem lá com as vossas notícias, vão ser muito poucas, que eu vou fechar as portas e acabou. É o que o Google vai dizer e vai-se embora. Agora, isto estraga a vida a muita gente. Porque assim, eu esqueci de dizer também no artigo 13 que isto, até o próprio artigo 13, vai estragar a vida a muitos fóruns. Porque os fóruns vão ser bastante prejudicados. Não, qualquer pessoa que meta lá um vídeo só permitir vídeos. Qualquer pessoa que meta uma imagem qualquer, um attachment de uma imagem, está tramado. Qualquer pessoa que meta um link para uma notícia, copia a notícia para lá, não sei o que, está tramada. Ou seja, isto vai estragar a vida a muitos fóruns, a muitos sites, etc. E ainda por cima, vejam bem, a partir do momento em que alguém mete uma coisa num fórum, é o uso digital, vai gravar na base de dados, etc. Ou seja, isto é tudo estúpido. Isto é um bocado complicado. E vou-vos dizer uma coisa, além de estragar fóruns, estragar pequenos sites, estragar a vida até aos próprios jornais, e até descortar visitas, estragar-lhes a forma de trabalho, e até de empresas, estragar a vida a muita gente. Eu posso dizer-vos uma coisa, a proposta do Conselho. já era um bocadinho má com isto, o licenciamento. Mas a Google podia licenciar e toda a gente usar, e de resto era mais ou menos, funcionava tudo bem. Porque é isto que eu queria chegar aqui. Porque se os eurodeputados não fizessem borrada, se os eurodeputados fizessem tal e qual que o Conselho. queria, a coisa podia funcionar. Porque a Google podia decidir pagar uma licença e continuava a usar as coisas e a ver artigos das coisas, o Facebook podia continuar com thumbnails bonitos nas notícias, tudo podia funcionar mais ou menos bem, ok? E era só para a coisa europeia, era só para serviços online, estão a perceber, e com uma exceção para partes não substanciais, ou seja, as empresas tipo o Facebook e o Google podiam mostrar essas partes não substanciais das notícias, o que é aceitável, a meu ver, é mais do que aceitável, não está a copiar a obra toda e até está a fazer um serviço, e pronto, e tal, e aplica só até um ano, que é aceitável, ou seja, o Conselho. pediu até mais ou menos aceitável, e isto até podia manter a Google Notícias na Europa. A Google Notícias na Europa podia pagar a licença, podia, não sei se quer pagar, porque se eles virem que não dá o lucro, pagando a licença, fecham as portas da mesma, atenção. Mas pronto, se eles vissem que compensasse, eles podiam pagar isto e mantinham-se cá. Porque de resto, isto aqui é aceitável, estão a perceber? Aqui do lado esquerdo. Agora, o que os eurodeputados fizeram, isto aqui do lado direito,
arrasa tudo. Isto arrasa tudo. Não é só na Europa, é em todo o mundo. Estão a ver? Cobre uso digital. Cobre uso digital, discos rígidos, etc. Ou seja, já se torna difícil gravar nos discos, fazer comparações, etc. Ou seja, estragam a vida a muita gente. Depois não há exceção para o uso não substancial. Ou seja, a partir de agora tem de ser palavras individuais que a gente não sabe o que é e blá blá blá. Ou seja, estragaram a vida completamente aqui. Hein? Depois, está aqui uma coisa assim um bocadinho estranha. Segundo aplicar as mesmas regras, agora depende do Estado, é uma grande confusão, ok? É uma grande confusão. Isto aqui já confunde bastante a Google, não é? Depois de um ano passa para 5 anos. E depois está aqui a dizer que o Estado, coisa, pá, isto aqui, pronto, isto não ia mudar nada, isto aqui isto é mesmo irritá-los, é gozá-los, literalmente. Pá, eles estragaram isto. Resultado, se eles fizerem isto como estão a querer fazer, aqui do lado direito, que é o que o órgão legislativo quer fazer, vão expulsar a Google da Europa. Se for só isto aqui, se a Google decidisse pagar a licença ao Facebook, etc., as coisas podiam funcionar na mesma. Eu seria, ou pago, isto funciona, ou não pago e vou embora. Depende do lucro, não é? Mas isto podia funcionar. Agora, isto à direita, os eurodeputados fizeram borrada da grossa e estragaram esta porcaria toda. Ou seja, os eurodeputados mais uma vez fizeram porcaria da grossa, ao que fizeram no artigo 13. E não só vão afetar os próprios sites de notícias vão ter muito menos notícias, e os próprios jornais vão ter menos notícias, como também os próprios não vão conseguir trabalhar bem, porque qualquer pessoa agora pode, se calhar, fazer uma denúncia a dizer que o site de notícias está a guardar notícias dos jornais no seu disco rígido, ou seja, um trabalhador que estava chateado com a empresa saiu de lá, olha, que eles estão a guardar notícias de outras empresas nos seus discos. Há uma rusga lá, descobrem montes de notícias de outras empresas no disco, há a violação de copyright e estragam a vida ao jornal, ou seja, estragam a vida ao jornal, estragam a vida a pequenos sites, estragam a vida ao Google Notícias, está a ajudar o site e ainda é prejudicado, está a ajudar o site e os sites de notícias e tudo a dar-lhes visitas e vai ser prejudicado, está a estragar a vida a pequenos sites que, vejam bem, eu tinha isto assim tudo bonito, com um pequeno trecho disto, dava para fazer pesquisa sobre quem falasse EDP, aparecia notícias relacionadas com a EDP, que ia dar visitas aos sites, que era bom para os sites, só mostrava uma coisinha de nada aqui, tal como o Google só mostrava, mais o título e uma imagem, agora vai estar tudo assim, com um link e uma coisa feia, ninguém vai visitar sites de notícias, pá, estraga a vida a sites pequenos, vai estragar a vida a fóruns, que os jovens vão ter de fechar porque não podem ser responsabilizados se algum utilizador chegar lá e mete uma notícia, o fórum pode ser responsabilizado e pode fechar as portas, ou seja, estragam a vida a toda a gente. Os eurodeputados fizeram borrada da grossa, mais uma vez. Os eurodeputados que apoiam o artigo 11 e o 3, etc. Agora, o que é que isto significa para vocês? Isto é do site da Julia Reid, aconselho a leitura, que quando vocês partilharem coisas, notícias, etc., os links vão ser todos feios, como eu já vos mostrei, não é? E que as nossas ações em plataformas públicas nunca contarão como uso privado não comercial. Ou seja, por aqueles motivos que eu já vos expliquei. E os serviços que nós nos habitamos a usar, como o Google News, Apple News, etc., nunca mais vão mostrar esses extratos de notícias, ou seja, vai ser complicado a gente ver notícias, não vamos clicar tanto em notícias, e ainda por cima, os próprios sites, se calhar, ou então vão cobrar, vão subir preços, porque os sites podem começar a cobrar preços para poder mostrar as notícias. Porquê? Porque o site pode dizer, ok, eu vou pagar a licença para poder mostrar as notícias, mas para pagar a licença e ainda conseguir ter lucro, eu tenho que cobrar dinheiro às pessoas. Ou seja, aquilo que vocês antes tinham de agregadores de notícias gratuitos, como por exemplo tem aqui em sites, etc., a Google também tinha isto. A Google mostrava as notícias assim. O agregador de notícias da Google e outros vão passar para vocês verem aquilo assim, ou seja, ou vão ver aquilo assim, ou se quiser vão ter de pagar para poder ver as notícias assim. Ou seja, o que os eurodeputados fizeram foi tirar-vos uma coisa útil ao povo, o que vocês, o povo, tinham e que adoravam ter, vão ficar sem isso, e se quiserem ter, vão ter de pagar por isso. Ou seja, estragaram a vida ao povo, ok? E aqui está também a falar na relação que há com o artigo 13, que não podíamos incluir os traços das notícias e até screenshots, etc., nos nossos trabalhos. Ou seja, aquilo que eu já tinha falado, que eu esqueci de falar no vídeo do artigo 13 e nem de falar a tempo, que fóruns vão fechar portas, porque quem que se vai responsabilizar pelo que os utilizadores metem num fórum? Os fóruns vão fechar as portas. As pessoas vão perder não só agregadores de notícias, como as pessoas vão perder fóruns com milhares e milhares de visitas, porque as pessoas vão... Quem é que vai para um fórum, por exemplo, 2.000 e tal visitantes, não é? 1.000 e tal tópicos, 4.000 e tal mensagens. Quem é que sabe nessas 4.000 e tal mensagens se não há notícias? As pessoas vão começar a mandar notícias e o dono do fórum, neste caso sou eu, tenho isto gratuito, isto é de dar prejuízo. Eu vou manter o fórum aberto para quê? Porque eu vou ter prejuízo e não me arrisco a ser processado se alguém fizer uma notícia. Estou tramado. Isto vai acabar também com fóruns, isto vai acabar com muita coisa que as pessoas gostam. E vai resultar no que eles dizem, tipo,
população menos informada, menos pluralidade, porque os agregadores e as redes sociais, etc., não vão mostrar as coisas tanto como mostravam, vai haver menos inovação, menos empresas novas a nascer, empresas pequenas a fechar, mais monopólios, vai haver mais fake news, porque agora tudo que seja fake news não vai ter pessoas a verificar o seu copyright e vão espalhar-se que nem vírus, os fake news, enquanto as notícias reais não vão ser espalhadas, ou seja, a população vai ficar ignorante, vai haver fake news por todo lado, só as notícias que têm copyright e boas é que vão ser filtradas. As notícias com fake news vão se espalhar que nem cogumelos. É só pessoas mal informadas, ou seja, a população vai ficar mais estúpida. Opa, é o que ela diz aqui, vão forçar um cartel de notícias, ou seja, isto vai ficar tudo estragado. Estão a criar monopólio, estão a criar cartéis, estão a estragar a vida ao povo, estão a estragar tudo. E no futuro qualquer dia você escreve uma coisa e vai apertar, não houve licença encontrada para esta região, tal, sobre o artigo que você está. Opa, isto vai ficar completamente ridículo. E isto faz lembrar também a borrada dos deputados que também fizeram a vida negra agora, tiveram ideias parvas de criar novos direitos sobre eventos europeus, etc., que até os próprios detentores de direitos europeus, como eu expliquei no outro vídeo, como a La Liga, a Premier League, etc., já estão contra os eurodeputados, com o que eles andam a fazer. Por isso vejam bem a burrada que é, quando os próprios detentores de copyright e direitos esportivos estão contra os eurodeputados e o que eles estão a fazer, vejam bem a burrada que não é. Vejam bem. E aqui está a dizer que o Axel Voss até expressou confusão quando este parágrafo chegou lá e perguntaram entre este parágrafo, etc. E ele nem sabia o que é que isto lá estava. Ou seja, o Axel Voss nem sabia o que é que era isto que lá estava. Vejam bem. E andou a dizer, por favor, votem, a pedir às pessoas para votarem mesmo isto, que nem sabe o que é que era isto. Ele nem sabe o que é que anda a votar. Alguém deve ter pedido, ou sei lá, seduzido para votar naquilo e fazer força para toda a gente votasse. Era só gente lá a festejar. E eles nem sabem o que é que andam a votar. Por isso vejam bem a borrada que não anda para ali. E pronto, é o que aqui está a dizer. Até ver logos, selfies no estádio, todo o tipo de coisas podem ser copyright infringement. Até uma simples selfie no estádio pode ser um copyright infringement com estas leis estúpidas de artigos que eles agora adicionaram. Que não é que esta lei aqui extra que está no Sport Event Restriction, que é uma coisa extra que foi colocada lá. Agora, vejam bem, isto aqui eu vou dizer uma coisa, isto foi da eurodeputada do Partido Pirata, Julia Wida, e que nos deu estes artigos. Podem visitar o site dela e página no Facebook, recomendo que visitem, que ela tem coisas interessantes. E vocês podem ver no site da eurodeputada Marisa Matias, que ela falou que isto aqui é todo um começo para um início de uma censura na internet, que eu falarei nisso noutro vídeo, que irá aparecer na minha playlist de vídeos que está aqui, que eu vou falar sobre isso, no começo de uma censura na internet. E a Marisa Matias já está a fazer um vídeo sobre isso, está a explicar isso. Vejam um vídeo dela, está na página dela do Facebook, e ela está já a dizer que dentro da gaveta já estão várias medidas que vão requerer filtragem e censuras e mecanismos de filtragem de informação, ou seja, espionar a vida das empresas e pessoal e privada das pessoas, inicialmente sob a desculpa de detectar atos terroristas, e mais tarde há outras medidas lá que também querem ver a luz do dia, e tudo isto ganhou base legal aonde? No artigo 11 e no artigo 13, ou seja, estas medidas que estão a dar, dizem que é contra o monopólio, mas estão a dar monopólio a empresas. Dizem que é para ajudar o povo, estão a prejudicar o povo. Dizem que é para ajudar os direitos de autor, os próprios detentores de direitos de autor já estão contra. Ou seja, e mesmo assim querem ir para a frente, o que é que isto tem por trás? Não pode ser por causa disto, está aqui outra coisa por trás. E é mais um mecanismo de filtrar a informação que as pessoas pensam. Porque antigamente a televisão era fácil de filtrar, era um canal, depois eram dois, agora são vários canais, mas ainda conseguem filtrar mais ou menos a linha de pensamento das ideologias políticas, tipo agora. Com o que está a nascer, já são milhões de youtubers, já são milhões de websites, e está difícil controlar a informação. A informação já está aí contra as ideologias políticas da Comissão Europeia, etc. Eles não estão a gostar. E a maneira que eles têm de começar a filtrar isto tudo é começar a ter estes artigos e depois começar a usar coisas que já a Marisa Matias disse que estão a querer fazer filtragens àquilo que consideram ser radicalismos, porque o que agora não é radicalismo, se calhar este vídeo que eu estou a fazer um dia vai ser considerado radicalismo. Porquê? Porque eu estou a dizer que isto está errado, etc. Qualquer dia pode ser considerado radical e o meu vídeo é apagado. Isto no futuro vai ser uma ditadura digital, uma internet distópica, e isto é apenas o começo. O artigo 11 e o artigo 13 estão a dar a base legal para a Europa começar a filtrar tudo o que é a informação das pessoas e tornar isto uma espécie de ditadura digital, que é o que a Marisa Matias alertou, e a Europada também, etc. E é preciso muito cuidado com isto.
Vêm eleições e vou votar contra estes eurodeputados que aprovaram isto. Vou votar nos partidos que eram contra, que era o BEL, o CDU, porque os que são a favor só fizeram porcaria. Estão a aprovar uma coisa destas, por amor de Deus. Bem, espero que tenham compreendido o que é que está de errado no artigo 11 e se tiverem dúvidas comentem. Se gostaram façam like ao vídeo, partilhem, que há mais pessoas que queriam saber o que é que está a passar. E subscrevam o meu canal para estar atento a todos os vídeos. Consultem o isto, em que eu irei explicar também como é que funciona o Content ID, etc. Até dia 20 de dezembro. E adeus, até o próximo vídeo.